Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, mais um episódio do nosso Tagarelar. E hoje eu vou chamar aqui uma amiga querida, que é a Sil. Mas eu vou deixar ela se apresentar para que todo mundo possa ouvir um pouquinho da Sil aqui. Sil, bem-vinda, querida. Conta pra gente quem é você. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui tagarelando com você. Estou me sentindo honrada, porque eu sou ouvinte e eu ouvi todos, achei todos incríveis, eu estou feliz demais. Ah, Quem querida. sou eu? Você sabe que, como eu sou ouvinte, eu já sabia que havia essa pergunta, né? Ai, 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 esse é um problema. Esse é o problema. E aí eu fico pensando, quem sou eu? Eu sou uma mulher Me faltou a palavra agora, olha só. Mas eu vou falar e aí você vai entender. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, muito, mas morro de preguiça. Eu sou uma pessoa que gosta, que já mudou a vida muitas vezes, que gosta muito de mudança, mas amo estabilidade. Eu sou uma mulher aventureira, bissexual, mas que estou num casamento hétero há 22 anos, então percebe que eu sou uma contradição em pessoa, né? Eu sou do interior, eu amo a roça, eu amo o mato e eu amo metrópoles. Eu gosto de acordar muito cedo, dormir cedo, mas eu amo fazer uma noitada. Ai. Enfim, não tem nada que possa me definir, porque depende. Eu acho que a palavra que melhor me define é depende. Ótimo, Sil, super bem-vinda. Obrigada. Obviamente, eu queria muito te entrevistar, né? A Sil eu conheci, assim, através de um podcast, né? Que formou uma comunidade, e a gente ainda não se viu pessoalmente, mas É. isso deve acontecer em breve. E já que a Sil trouxe essas contradições dela, e eu, obviamente, fiz uma lista de perguntas aqui, e eu vou começar por onde ela mesma me trouxe, ela já me largou aqui o que eu vou perguntar. Então, eu quero conhecer um pouco mais desta Sil, que contou aqui, né, da sua bissexualidade, e que também, em certo momento, deu uma aula nessa comunidade que a gente participava, né, falando sobre sexo, né? Trazendo a sua visão, seus estudos e a sua experiência, que é a parte principal para a gente aqui. Então, se eu quero que tu conte um pouquinho do que tu pode hoje abrir para a gente, assim, como tu chegou nesse caminho de estudar o Tantra e tantas outras coisas relacionadas ao sexo, à sexualidade. É, eu vim do interior de Minas, uma família católica, então, assim, eu tive uma educação bem tradicional. Até uma certa idade, eu sonhava em me casar virgem, né? Eu falo, a heterossexualidade imposta, né? E os sonhos, que era ter um enxoval com toalhas bordadas, que eu não tive nada disso. E a vida foi me transformando, né? Até o momento que, por exemplo, quando eu conheci meu marido hoje, eu não queria casar. Eu era uma pessoa que falava, não quero casar. Por quê? Porque eu sou inconstante, né? E eu tinha muito medo do para sempre, até hoje. Por exemplo, eu amo tatuagem, eu acho lindo Uhum, tatuagem, mas eu nunca fiz uma tatuagem. Por uhum. quê? Porque eu não posso tirar ela a hora que eu quiser, né? É uma decisão que você toma e que você vai levar para a vida inteira. Então, o casamento eu tinha muito medo dele. Mas eu encontrei uma pessoa incrível e a gente decidiu unir, né, se casar. E a gente tem, né, um relacionamento de muita parceria, de muita é, compreensão, de muita conversa, né?
E nesses 22 anos que estamos juntos aí, é óbvio que a gente teve momentos de crise, né? Eu fui mãe, eu tive depressão pós-parto, e eu era essa pessoa com a mentalidade bem fechada em relação a sexo, a prazer e tal, e eu tinha uma visão do sexo como algo para fazer o meu marido feliz, né? E eu entrei pós-parto, pós-depressão, durante aí, né? Eu entrei numa crise muito grande em relação à sexualidade, assim, ao ponto de eu achar que nunca mais vou transar, né? Não quero mais, isso não me interessa, né? E eu super jovem, mas assim, o que que era isso, na verdade, né? Era a minha exaustão falando. Sim. Né? Era aquela. Eu não sabia, hoje eu falo, eu tive uma depressão pós-parto, mas naquele momento eu não sabia que eu estava vivendo um processo de depressão. Né? Foi um período muito turbulento, assim. Eu me tornei mãe, uma maternidade sem rede de apoio, numa cidade. Eu trabalhava num trabalho que exigia muito de mim. É óbvio que, diante disso, meu filho ficava muito doente, né? Porque ele foi com 3 meses e meio para a creche, né? E no meio desse turbilhão assim de trabalhar muito, de ter que continuar gerando resultados, né? E eu era uma profissional que trabalhava em cima de resultados, e eu sempre fui muito competitiva, então eu queria continuar tendo os mesmos resultados, mas eu era mãe, eu não dormia à noite, né? Eu tinha responsabilidades, eu tinha um filho, e no meio disso tudo, a minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, ela adoeceu, ela faleceu, né? Ela desencarnou. Eu trabalhava num trabalho que eu amava muito, e eu fui demitida, porque eu já não era mais aquela pessoa que podia entrar às 8 da manhã e sair à meia-noite. Já não Né? produzia, né? Como eles Não, queriam. e o mais incrível, Aline, é que eu não sei como, mas em relação a números, eu consegui manter, Uhum. mas eu não tinha mais disponibilidade para ficar o tempo que eles queriam que eu ficasse, mas eu continuava entregando o mesmo resultado. Sim, tu entregava, mas para eles querem tu ali 100%, né? 100%. E o meu horário, eu tinha que sair correndo, porque eu tinha que buscar meu filho. Quando meu filho adoecia, eu faltava, porque para mim era prioridade cuidar dele. E aí eles me demitiram. E assim, então foi no mesmo mês. Eu perdi minha mãe e perdi meu emprego, que eu amava muito. Então eu entrei num processo de depressão muito grande. E isso, assim, eu não olhava e falava, tudo bem eu não transar mais. Até que uma psicóloga falou para mim, olha, não está tudo bem, isso não é saudável, você é jovem e tal. A partir disso, eu entendi que eu tinha que me conhecer mais. Né? Eu entendi que uma mulher da minha idade, com 30, acho que 32 anos, nunca ter se masturbado não era saudável. Mas isso Mas muito pela tua educação, Sil. Assim, pelo que tu sim, recebeu, né? sim, porque é isso, assim, qual que era o meu papel? Era fazer o meu marido feliz. Uhum. E aí é quando eu digo para ele, olha, eu estava ali sobrecarregada, né? E assim, olha, se você quiser ir embora, se quiser ter outra mulher, porque aqui eu não dou conta mais da história, né? E a gente conversou muito e tal, e eu fui me descobrir, sabe? Entender o meu corpo, entender os meus desejos, conhecer. E isso foi um processo, né? Porque é constante, não é, e não é assim, nossa, se você é super resolvido. Não, tem coisas que eu me surpreendo, assim, que eu olho e falo, nossa, né? Isso eu não sabia de mim, ou, ai, tem novidade.
eu sou muito sensível, assim, então eu sou uma pessoa que hoje eu me respeito muito, né, em relação a desejo mesmo, a cansaço, né, então, assim, eu tô cansada, eu quero dormir, para mim é muito mais gostoso ficar abraçadinho do que fazer uma performance para agradar uma outra pessoa, sendo que eu estou exausta, né, isso é um processo de amadurecimento, né? É um processo de autoconhecimento e de amadurecimento. Mas o principal foi, eu entendi que é um processo de prazer para mim também, Virada né? de chave. Precisa ser, né? E aí, quando você entende isso, muda muito, muda muito. Eu vou ficar bebendo água que eu sinto muita sede. E tá certíssima. Assim, né, Sil, o quanto essa. Primeiro, ser mãe, se tornar mãe, né? Esse processo que é uma grande transição na vida da mulher, Uhum. e a gente sabe que o mercado de trabalho não quer, né, a mulher mãe ali, né? Não é interessante para eles. Então, a tua libido, né? A tua energia, libido como uma energia de vida, estava toda voltada para a maternidade, para tua mãe, nesse processo doloroso. Então, realmente, tu teve que redescobrir o que é o prazer, né? E descobrir uma nova Sil, assim, né? Além disso, assim, às vezes focar só nessa questão da sexualidade, mas assim, mais que isso, sabe? Permitir descansar, permitir não fazer, entender que eu sou uma pessoa muito perfeccionista, ao mesmo tempo, né? Outra contradição minha, eu sou perfeccionista, mas eu sou bagunceira, Uma enfim, eterna contradição. é eterna. E aí, assim, querer dar conta de tudo e ser a melhor em tudo, e entender que não, sabe? Assim, hoje eu tô cansada, então, assim, por exemplo, eu amo cozinhar, mas tem dia que eu não dou conta. E se eu fizer comida hoje, não vai ser bom. Eu não quero fazer comida, porque eu gosto de fazer comida quando eu estou com prazer para fazer a comida, né? Ou não quero. Faço pão também, né? Hoje eu não estou com espírito de fazer pão, eu quero ficar relaxada. Porque tem coisa que a gente não pode, né? Tem coisa que, tipo, eu sou professora, eu tenho que ir todos os dias trabalhar. Então, isso eu não posso abrir mão, né? Eu não posso falar, hoje não estou afim, não vou. Mas aquilo que eu posso é uma forma de me amar, sabe? Falar, ó, estou exausta, não dou conta. De respeitar os meus limites, porque olhando para trás, eu vejo que eu não respeitava. Hoje, eu respeito um pouco mais, mas estou longe ainda de ser uma pessoa que não se sobrecarrega, me sobrecarrega, Claro, porque tu tá né? realmente ainda no processo de aprender, né? Sim. É um processo, é uma caminhada. E tem uma coisa que é muito importante, que é a gente vive no capitalismo, né? Então, assim, é uma loucura, assim. Então, para você ter saúde, você precisa pagar um plano de saúde, ou você precisa pagar uma academia, Sim. você precisa pagar uma fisioterapia, e isso custa, e para você pagar tudo isso, tem que trabalhar mais, Isso, tipo, uma alimentação né? saudável Uma custa alimentação caro. saudável custa caro, então você tem que trabalhar mais, e vai essa loucura. E como tu acha que toda essa tua mudança e essa tua busca influenciou positivamente no teu casamento, assim, na relação de vocês, assim, né? Como que foi, assim, para vocês essa tua busca, né? Impactou na relação? Sim, com certeza, assim. Naquele momento ali, eu estava, assim, pronta para ser abandonada, Uhum. né? E o meu marido, ele escolheu ficar comigo, né? Ele escolheu respeitar o meu processo e me dar essa autorização, né? Para que eu tivesse esse processo de autoconhecimento, de autoconhecimento mesmo, né? Isso fez muita diferença, né? Na nossa nossa, eu não tive Covid, mas às vezes me faltam palavras. Bom, Na nossa construção da relação mesmo, né? Gente, eu não consigo lembrar. Olha, contradições eu não conseguia lembrar. Agora eu não estou conseguindo agora é lembrar uma outra. Não, palavra que eu não mas consigo. vem. Mas, Mas vai enfim, vir, quando a gente para de insistir, a palavra é, vem, né?
Não, e até eu ia Isso, te dizer uma coisa também, Sil, que eu fiquei pensando, agora eu tô falando, que, bom, vocês dois tiveram toda essa, né, essa mudança, assim, os dois tiveram que reaprender a se relacionar, porque num casamento, numa relação, a gente sabe que existem vários fins e começos, sim, recomeços, né? sim, E foi nesse processo que tu se descobriu também atraída por mulheres? sim. Foi dentro desse processo. E como foi Porque daí? o primeiro pensamento que eu tive foi: será que eu sou lésbica? Porque eu não estou mais interessada no- Ah, no- nos homens, né? aham. É a primeira coisa que você pensa: será que eu sou lésbica? Porque eu não estava mais interessada, né? E o que eu tinha de experiência era isso, né? E aí eu fui entender e fui me conhecer mesmo. O que que eu tenho? Então, assim, é, eu digo, eu sou bi, mas eu nunca vivi um relacionamento com uma mulher, Uhum. né? Mas eu entendi sobre os meus desejos e as possibilidades às quais eu estou aberta, né? Mas eu nunca vivi um relacionamento com uma mulher. Bem, mas olha que interessante, assim, e como isso é uma informação que tu tá trazendo, né? Até mesmo Uhum. pra mim, tipo, o ser bi não quer dizer que tu te relacione, né? Mas tu reconhecer esse desejo, esse interesse. Sim, sim. É olhar e entender, né? Eu tenho um pensamento que eu acho assim: a heterossexualidade ela é imposta, Uhum. né? Hoje, menos, né? Os adolescentes hoje, eles já sabem que eles têm as possibilidades de se relacionar com N pessoas, né? Mas ela, na minha época, ela era imposta, Sim. né? Então, assim, e hoje, olhando para o meu passado, eu sei que algumas relações que eu tive eram de paixão, e eu não tinha essa consciência, Nossa. sabe? Eu não tinha essa consciência que aquela pessoa que eu achava que assim, que eu queria estar junto, que eu queria abraçar o tempo inteiro, que eu gostava do cheiro, que eu gostava de estar abraçada. Se naquele momento eu tivesse consciência que eu podia viver um relacionamento com aquela pessoa, com aquela mulher, né, com aquela adolescente, eu com certeza teria namorado, se ela quisesse, óbvio, né? Sim, mas Mas assim, olha, que é olhar para informação. isso, e olhar e falar, nossa, eu desejava aquela pessoa, sabe? Demais. Assim, ir lá atrás e olhar, eu desejava. E hoje, né, assim, o olhar, é óbvio que por eu ter uma experiência sexual hétero, o meu desejo, ele caminha mais para os homens, Uhum. mas né? Porque é isso, eu não vivi um relacionamento com mulher, mas eu sei que existem mulheres que me chamam a atenção, eu sei que me agrada a ideia de ter um contato físico, não é algo assim, ai, sabe, que nojo, porque tem Aham, uma gente que fala repulsa. isso, né? Uma repulsa. Não, eu, eu sou uma pessoa aberta a isso. E eu digo mais né, para você, assim, eu sou uma pessoa aberta a me relacionar com pessoas, Que demais isso, sabe? seu. Que Com abertura, pessoas. sabe? Que abertura de mente isso. E aí, nessa abertura, o que você perguntou do meu relacionamento, né? O que fortalece mais é eu saber que eu escolho estar com ele, Nossa. né? Eu escolho, é uma escolha minha, é uma escolha dele. Eu não estou com ele porque eu preciso dele, eu não estou com ele porque é minha obrigação, porque eu casei na igreja e aí eu Uhum. tenho que ficar com ele a minha vida inteira. Eu estou com ele porque eu escolho estar com ele, porque ele é um cara incrível, porque é uma pessoa que está ao meu lado, que me apoia, que me admira, né, que luta junto comigo, que é um homem inteligente, é um homem delicado, Os né? dois E isso escolheram, né? Que bonito, é uma né? escolha, né? É uma E estar aí junto, né? estar junto é uma escolha, né? É isso, assim, eu poderia estar com qualquer pessoa, como eu falei para você, eu estou aberta Uhum. a interesses, então eu poderia estar, mas eu estou com ele porque eu escolho estar com ele, né? E você sabe Mas, que quando eu falo para você, quando eu falei para você assim, eu não gosto do que é para sempre, eu decidi casar
Porque na época eu falei para um amigo, falei, ai, eu tenho tanto medo de casar, porque, ai, nossa, todo dia a mesma pessoa, eu vou enjoar, eu não vou querer aquela pessoa e tal. E aí esse amigo meu, ele é dependente químico. E aí ele falou para mim assim, Sil, tem 15 anos, não sei quantos meses e não sei quantos dias que eu não uso drogas. Mas se lá atrás alguém tivesse falado para mim que eu ia ficar 15 anos sem usar droga, eu ia falar, eu não dou conta, eu não consigo. Só que não são 15 anos, é um dia. Naquele dia, você vai olhar e vai falar, eu quero. E é isso, assim. Então, teve dias que eu não quis? Teve, Sim. né? Uhum. Porque, como eu falei, são 22 anos, a gente vive É uma vida. muitas coisas, né? É uma vida, e nessa vida não tem conto de fadas, né? Eu acho que isso é importante. A maternidade não é um conto de fadas, o Nossa. casamento não é um conto de fadas. É difícil, são duas pessoas com educação diferente, com histórias de vida diferentes, com muitas coisas diferentes, é um homem e uma mulher, Isso. né, que é Já entra num diferente, universo né, diferente. mas que a gente se escolhe, né, a gente se escolhe todo dia, e assim, e aí assim, ai, ele é um homem perfeito, eu tô aqui falando do meu marido, e aí parece que, ai, ela foi a sortuda que encontrou um homem perfeito. Uhum. Não, né, assim como eu também não sou perfeita, só que a gente se escolhe com isso, né? Eu amo com isso, ele me ama com os meus defeitos. E é isso, vamos levando, né? Nossa, isso é muito lindo. Eu acho também que isso é uma. A palavra não é bem cura, mas foi a palavra que me veio primeiro, assim, mas é como se fosse uma regeneração, assim, de séculos, né? Tipo, quantas gerações antes de ti, né? Que não tiveram essa oportunidade, essa clareza, essa consciência que tu tem hoje, assim, né? Ah, porque o casamento não era uma escolha para a mulher, né? Sim. O casamento era um negócio para o homem e uma obrigação para a mulher, né? Nossa, sim. Sim, isso é Nunca, muito triste. não era uma escolha, né? Então, assim, o homem ele escolhia, mas baseado em negócios, né? E a mulher era obrigada, porque ela pertencia ao pai e passava a pertencer ao marido, né? Nossa, muito. Nem a mulher não era, nunca foi dona de si, dona do próprio corpo, né? Sim. Tu sabe que te ouvindo agora, eu me lembrei de um filme chamado Identidade. É um filme Ah, todo eu em preto e branco. assisti. Assistiu? Acho que Eu sim. não vou dar Eu acho que spoiler, é esse. embora eu seja uma pessoa que ama spoiler, mas assim, não vou dar o spoiler. Mas assim, eu achei interessante tu trazer isso, porque elas vivenciam, essas duas amigas que se reencontram, né? E elas se dão conta de um desejo que elas não reconheciam lá atrás, mas agora, depois de as duas casadas, enfim, né? Elas Maturidade, né? reconhecem que sim, lá atrás teve um desejo. Sim. E São coisas que a gente só enxerga quando você sabe. Porque quando você não tem o conhecimento, você não enxerga. Você não consegue olhar para aquilo, sim. né? Você precisa ter o conhecimento, assim. Que é a questão também da maternidade, da educação, sabe? As transformações que a minha mãe passou para se relacionar comigo, e a partir disso, como eu me transformei para me relacionar com meu filho ou no meu trabalho. E por quê? Porque você passa a conhecer coisas novas. E aí, quando você passa a conhecer, você passa a enxergar, né? Porque antes você não enxergava. Você não vê aquilo que você não conhece, né? E depois que tu vê, não tem como desver, né? Desver. Isso é Não muito tem. interessante. E tu Não sabe tem. que, te ouvindo falar, né? Tu falou da maternidade, do nascimento do teu filho, e tu citou a depressão, né, Sil? E eu queria trazer isso aqui porque eu acho um assunto super importante, né? E queria ver se tu pode me contar um pouco sobre esse processo, mas principalmente se tu vivenciou ele em mais algum ciclo da tua vida, mais em outro momento. Sim, Sim? sim. Bom, a depressão pós-parto, né? Foi assim, hoje eu olho e falo, gente, assim, o quanto eu estava doente, eu não sabia que eu estava doente, né? E fui descobrir muito tempo depois, porque naquela época eu nem sabia que existia depressão pós-parto,
né? Climatério, puerpério, Sim. enfim, climatério não, puerpério. Tava vivendo aquilo. Aquilo, né? Chorando muito, sobrecarregada, exausta. E aí, quando que eu vivi a depressão de novo? Eu vivi quando a gente se conheceu, né? Eu estava num processo depressivo. E foi, assim, aquela turma que me ajudou a sair de lá, sabe? Assim, eu vivi um ano que todos os dias eu chorava e eu pedia para morrer. 2020, né, Sil? Eu pedia para morrer, porque eu não sou uma pessoa que eu teria coragem de me matar. Então, Sim. eu pedia para morrer. Eu tinha momentos que eu estava dirigindo, e aí eu pensava assim, seria bom se eu batesse o carro e morresse, Nossa, sabe? Seria mais fácil se eu morresse. nossa. Ia ser mais fácil. Eu fico emocionada, assim, porque não ai, sei lá, é muito difícil, sabe? Você se perceber assim. A E depressão aí, é uma doença crônica, né, Sil? E uma doença muito cruel, sim. né? E nesse processo, aí veio uma outra coisa que foi, eu ganhei muito peso. Muito. E aí eu passei 2 anos dentro de casa, porque eu só saía para ir no supermercado, Sim. para ir na farmácia e tal. Eu tinha o meu sogro doente em casa, então eu tinha muito medo de contaminar ele. Depois eu voltei para a escola e as crianças não tinham tomado A vacina, vacina, é. então eu cuidava muito por causa das crianças. E aí, um dia eu fui no encontro com as meninas lá de BH e fizeram uma foto minha. E eu não me reconheci na foto. Eu olhei para aquilo e falei, quem é essa mulher? Nossa, me Quem arrepiei. é essa pessoa, sabe? Assim, eu não sou essa pessoa. No que eu me transformei, assim. E foi muito difícil para mim. Aí foi assim, né? E aí tô aí nesse processo de recuperar a Silvia, né? Agora eu consigo ver uma foto minha, tem momentos que eu não gosto, tem momentos que Uhum. eu não gosto, mas eu consigo me ver no espelho, eu consigo ver uma foto minha e me reconhecer de novo, né? Porque eu estava muito doente, né? Aquele corpo era notícia do que estava passando dentro de mim, né? Do processo que eu passei de tristeza profunda, assim, e isso de desejar morrer, o meu corpo inflamou, Nossa. Nossa. né? Meu corpo É, inflamou. e a depressão é uma inflamação, né? É no cérebro, Sim, né? É algo sim. muito sério. Tu precisou de medicação, Sil? Não, eu não cheguei a tomar medicação, porque se eu tivesse buscado um psiquiatra, eu tenho certeza que eu teria tomado medicação. Sim. Tenho certeza, porque eu estava num processo. Aí eu fiz terapia, né, psicólogo, e aí eu usei os recursos que eu tinha naquele momento, assim, então eu usei óleo essencial, eu voltei a praticar exercício físico, Ótimo. que é algo. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho plena consciência que se eu parar de fazer exercício físico de novo, acontecer alguma coisa que eu preciso parar, com certeza eu tenho que me medicar, porque o que me segura é eu fazer exercício físico. Então, assim, eu acordo todos os dias muito cedo, porque o meu dia é muito lotado e eu não abro mão de fazer os exercícios físicos. É a Então, primeira assim, coisa, academia? é a primeira coisa. É a primeira coisa. Eu Todos vou, os dias? eu faço, eu só não faço na quarta e no domingo. Nossa. E nesses dias eu faço, eventualmente eu faço caminhadas, na quarta principalmente, às vezes domingo eu faço também caminhadas, e na terça e quinta eu faço de manhã e à noite.
Na verdade, tu faz todos os dias, porque a questão é o movimento, né? É, O movimento é todos os dias. E tu percebe que isso faz uma diferença gigante na tua saúde mental, então. enorme, enorme, assim, eu preciso. E aí, assim, são movimentos que a gente tem que se conhecer mesmo. Então, por exemplo, eu fazia uma aula na academia que eu gostava, aí de repente eu comecei a perceber que aquela aula estava me dando ansiedade, sabe? Que eu Sim. tava, que aquilo ali não estava legal para mim, e aí tinha algumas coisas que eu entendi o que estava acontecendo. Não vou fazer mais essa aula porque tá me dando ansiedade, eu estou saindo mal da aula. Então, eu desenvolvi um processo de ansiedade muito grande, tive dois momentos assim que eu tive crise de pânico Sim. forte, assim, teve um momento, isso foi antes de 2020, tá? Foi, Antes. é, é, foi antes de 2020, porque foi assim, por causa da maternidade, eu mudei de carreira tal, e aí eu fui fazer outra faculdade, né? Então, eu estava encerrando, estava entregando TCC e tal, e meu irmão estava num processo de doença muito grave e pesado, e muitas coisas acontecendo, meu filho doente e tal, e eu tive um momento de pânico, que assim, começou com enxaqueca, e eu deitei no sofá e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, e eu não consegui ficar de pé. Eu tive a sensação que eu perdi o movimento das pernas. Eu tive a sensação, não, eu perdi. Aí, naquele momento, eu pensei, eu tinha um tumor no cérebro e eu não sabia, isso explodiu e eu vou morrer. Porque Uhum. sabe, quando você tá assim. E aí, assim, meu marido chegou, me pegou no colo, porque eu não conseguia andar e me Sim. levou para o hospital. E assim, eu fiquei horas fazendo exames, 1000 exames, fiz tomografia, fiz ressonância, não deu nada. E aí a médica chegou e falou: você teve uma crise de pânico. E eu fiz, como assim, né? É isso, assim. Eu já passei por isso, Sil. Esse ano. Foi muito assim também. Eu, tipo, fiquei uma semana com crise de enxaqueca. E no último dia de enxaqueca, no sétimo dia, né? Eu disse, eu vou pro hospital, né? Falei com o João, meu companheiro, falei, vou. Eu odeio hospital, fui. Fui lá, fiz uma bateria de exames, eu também, mesma coisa, jurava, tô com tumor, eu vou descobrir agora e vou, meu Deus, vou morrer, vou deixar minha filha, tudo isso. E me viraram do avesso e ela disse, tu estás numa grande crise de ansiedade. Uhum. Então foi bem complexo. Então eu acho que isso É é muito sério, né, pesado. Sil? É. A gente somatiza, né? A gente vai. Então, eu vim de um processo que começou em 2009, que foi quando, né, eu perdi minha mãe, eu perdi meu Claro, emprego, e aí depois disso eu perdi dois irmãos, um irmão, meu pai, outro irmão, perdi um tio que era como um irmão para mim também. tudo antes da pandemia, né? Tudo antes da pandemia. Tudo Imagina. muito assim. Então, eu perdi meu tio em 2014, eu perdi meu irmão em Uhum. 2016, meu pai em 2018, meu outro irmão em 2000. Não, meu pai em 2017, meu outro irmão em 2018, Tudo sabe? coladinho. Tudo coladinho. Todo ano eu perdi uma pessoa muito importante para mim. Isso é Aí, traumático. e aí, 2020 explodiu, né? Porque aí, assim, eu parei de trabalhar. Não, continuei trabalhando, mas em casa, Ficou que só para em mim nunca é casa. diferente. Fiquei só em casa, fiquei sozinha. O meu sogro tinha Alzheimer, veio ficar com a gente para a gente cuidar. É muito pesado, é muito difícil, né? Muito, muito pesado, muito Sim. difícil. E todo o peso de tudo, né? E vivendo uma pandemia que foi realmente, né, avassaladora, foi ali que a gente se conheceu, né? E eu Sim, concordo muito quando tu disse lá atrás que o grupo, né, e essas pessoas, como fizeram diferença, como foi curativo.
Foi, Para todos nós, né, que participamos, foi, assim. sim. E quando tu voltou para o presencial, né, para as aulas mesmo, dando aula, tu é professora de crianças, né, dos pequenos, né, Educação infantil, educação sim, infantil. Tu percebe diferença nelas, assim, ao longo desse ano? muita, mas muita diferença, assim. É, eu recebi crianças que nunca tinham frequentado escola, eu recebi crianças que nunca tinham tido contato com outras crianças, que não se socializavam. Eu recebi crianças que tinham dificuldade de comunicação, de fala, com 4 anos, e o contrário, o inverso, né? Eu recebi crianças de que eu trabalho aqui em Campinas, as turmas elas são multietárias. Então eu trabalho numa turma que eu recebo criança de 3 anos e alguns meses até 6 anos, Ah, sabe? tá, Então eu tem, aham, recebo é multietária. Então tem um grupo e nesse grupo eu tenho crianças de 3 e eu tenho crianças de 6. tá. Então eu recebi a criança que estava ali, né, com 4, com 3 anos aprendendo a falar, e eu recebi um menino de 6 anos que era absolutamente, se achava, né, absolutamente independente, porque ele viveu na rua esse tempo de pandemia, ele viveu, como ele falou para mim, um dia, ele falou, eu preciso me virar. Esse dia, assim, eu fiquei arrasada, eu chorei, porque ele se machucou, e aí eu falei, vem, vamos ali que eu vou lavar, e aí eu peguei um curativo, né? E ele pegou um papel assim, limpou e tomou o curativo da minha mão, deixa aqui que eu faço. E eu falei, não, precisa lavar, eu vou fazer o curativo em você. E ele virou para mim e falou, não, Pro, não precisa, eu preciso me virar, eu tenho que dar conta de mim. Nossa, É com uma essa criança de idade. 6 anos. Isso me doeu, porque assim, por que que essa criança acha que ela tem que dar conta de si, sabe? Eu tô com 40 anos, eu não dou conta de mim ainda, Sem porque dúvida ninguém nenhuma. dá, né? Ninguém dá. Ninguém dá de conta de si sozinho. E então, assim, é isso, assim, né? Você tem o inverso de crianças que foram super protegidas, que viviam só com o pai e com a Uhum. mãe, que não tinha contato com outras crianças. Então, assim, da criança virar para mim e falar: a gente está ali, né, num espaço de brincadeiras, de diversão, e aí tinha um pula-pula que cabia 10 crianças. E ela chegar para mim e falar: eu quero que eles saiam, que eu quero brincar sozinha. Eu não gosto. Por quê? Porque ela Nossa, nunca tinha brincado, né? É uma criança que ficou sozinha e tudo era para ela. Eu claro. quero o brinquedo só para mim. E eu tinha essa criança de 6 anos que achava que tinha que se virar porque ela foi abandonada na pandemia, Nossa. né? Porque a mãe é usuária de drogas, enfim. É a rede municipal que tu trabalha, seu. Sim. E aí tem essa diversidade, né? Claro, realmente tu tem contato com tudo, né? Tu acha que Porque teve uma mudança, tipo, por exemplo, de quando tu voltou pro presencial até agora, que a gente tá fechando, né, o ano letivo? esse foi o primeiro ano que a gente ficou 100% do tempo presencial, Sim. né? E é muito assim gratificante para mim encerrar o ano como eu estou encerrando. Assim, eu peguei uma turma muito diversa que é essa turma que eu estou te contando, né? De mundos muito diferentes, de padrões muito Sim. diferentes. E ali eu tenho que conseguir trabalhar com essa turma, né? E eu, no meu relatório do começo do ano, que eu escrevi, assim, das minhas pretensões como eu vou conseguir transformar essa diversidade num coletivo que conviva bem, que se respeite e tal. E eu chego no final do ano vendo essas crianças se respeitando, sabe? Sim. Amadurecendo. Assim, emocionante, sabe? É emocionante você ver a criança essa, por exemplo, essa menina Ah, que queria brincar sozinha,
brincando em grupo e conversando e negociando, ou esse menino, né, que era uma criança obviamente agressiva, Sim. que não sabia né, negociar, conversar, mas extremamente carente, que queria atenção, mas não sabia como conseguir essa atenção. Hoje, sendo um menino carinhoso, afetuoso, cuidando, porque ele é um dos mais velhos, então ele cuida das outras crianças, sabe? Então, você olha para aquilo e você vê que você fez diferença na vida daquelas crianças, sabe? Assim, muito gratificante. É muito E aí lindo. eu sou muito privilegiada, porque a minha escola, ela está num prédio que as salas são pequenas. Então, eu tenho um grupo pequeno de crianças, onde é possível eu olhar para as crianças, eu perceber as crianças, eu ouvi-las. O que o ano que vem eu não vou ter mais, porque a gente vai mudar para o prédio e eu estarei, eu e 30 crianças. Daí é uma diferença gritante. Hoje eu tenho 16, ano que vem eu terei 30 na mesma faixa etária. Nossa! Aí é outra história, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Vai conhecer o outro lado da moeda, né? Outro lado, confesso que estou com medo. Claro, mas Sil, tu tá agora, nesse momento, tá quase de férias, né? Faltam 2 semanas, Sim, para para acabar o encerrar. ano, inclusive, né? É, Para acabar o ano. E eu, assim, né, a gente tá mais perto do final, assim, né, da nossa entrevista, mas eu não queria deixar, a gente falou tanto da criança, das crianças, né? Deixar de te perguntar, Sil, sonho da Sil pequenininha, criança, que sonho essa Sil tinha? Porque o tagarelado surgiu de um sonho da minha criança, né? Eu quero conhecer um sonho teu. olha, tem alguns sonhos. Eu sempre fui, a escola sempre me encantou. Então, eu brincava de ser professora. Então, ser professora Era um é sonho. algo que eu trouxe da minha infância e que eu gosto muito. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de trocar, me realiza. Então, eu trouxe esse sonho. E um sonho que eu ainda não realizei e que eu espero viver para realizá-lo é escrever um livro, porque também eu sempre gostei muito de ler. E eu gosto muito de escrever, muito, eu amo escrever, assim, tanto que no processo de ser professora, eu tenho que escrever relatórios das crianças, né, durante o ano, e escrevo, e eu amo o processo de escrever relatório, que é uma coisa que a maioria dos profissionais Não odeia, eu gosta? amo. Eu amo sentar e olhar e pensar na minha história com aquela criança e escrevo. Teve uma vez até que a minha chefe, né, que é a orientadora, ela mandou mensagem para mim, ela falou assim, eu sempre choro lendo seus relatórios e você consegue transformar em poesia algo muito dolorido, tal. Então isso me deixa, né, assim, eu escrevo. E agora a gente teve uma mostra no final do ano, agora, né? E eu fiz, não sei se você conhece, mas tem uma técnica pedagógica que chama mini histórias, que Não. você registra um momento que a criança está vivendo e você escreve sobre aquele momento ali. Né? Então, eu fiz todo o registro fotográfico durante o ano e eu construí as histórias para mostrar para os pais De a todos. narrativa do que a gente viveu, né? Do grupo. Do grupo. Não era individual, era ações do grupo. Então, coisas que a gente viveu lá na turma. Uma coisa que eu escrevi, né? Uma mini história também foi como o afeto transformou a nossa turma, porque era uma turma agitada e às vezes agressiva, e eu fiz vivências com eles de roda de elogio, troca de massagem e tal, então eu registrei isso, e aí eu fiz mini histórias, né? E eu fiz um álbum de figurinhas das crianças, só que não foi álbum de figurinhas como os da Copa. Sim. Eu pedi para cada criança, eu pedia, cada dia,
todo mundo desenhava uma criança. Então, as 16 crianças desenhavam um colega. E, no final, aquele colega escolhia o desenho que ele queria que representasse ele no álbum de figurinhas. E, para cada criança, eu pus esse desenho e eu escrevi um texto sobre aquela criança. Nossa. A minha turma é a turma do arco-íris. Então, eu fiz um link falando sobre como é aquela criança e que cor que eu enxergava naquela criança, né, do arco-íris. E aí, as pessoas que visitaram a amostra, que olharam, os profissionais e tal, virou para mim e falou, mas você vai escrever, você vai transformar isso aqui num livro, né? Você vai escrever isso. E aí eu fiquei, não tinha pensado nisso. Não. Olha a vida chamando! E eu tenho vontade de escrever, mas eu brinco, eu até falei com a minha irmã, porque a minha irmã, ela é da área da educação há muito mais tempo que eu, né? Porque eu me tornei professora faz pouco tempo. E ela tem muita experiência, ela tem muita bagagem. Então, eu falei, o povo quer que eu escreva, mas eu preciso de você, precisa me ajudar, você junto comigo, porque você tem bagagem, eu só tenho sonhos, né? Mas o aí livro... é uma vontade. Não, existe essa vontade, esse desejo da criança, né? E esse livro, tu acha, assim, que poderia ser uma autobiografia ou não? Tu preferia fazer algo da educação mesmo? Não, eu não queria... Eu tenho duas vontades, dois livros que eu tenho vontade. Um da educação, falando sobre as minhas vivências com as crianças, porque eu tenho relatos muito fortes que eu gostaria de registrar e contar. E o outro, que é da cozinha. Eu tenho vontade de escrever crônicas com receitas, sabe? Assim, por favor. Algo assim. Mas não sei. Não sei quando. Porque é isso, me falta tempo. E aí eu não quero que isso seja um drama, né? Nesse momento, não sei se eu consigo. Claro. Vai acontecer e a gente tô aberta, o universo traz aí que eu tô aberta. Isso, vai fluir na hora que for, né, Sil? Eu não posso deixar, então, de encerrar com o pão, né? Essa menina que eu sei que faz um pão maravilhoso, que eu já fiz aula, que eu já quis que esse pão ficasse pronto logo, não queria esperar o fermento, eu tô com pressa. Quero saber do processo do pão, o quanto isso muda, né, e modifica os teus dias, assim. Sim, sim, é isso, né? Imagina, uma pessoa que tem ansiedade, que é uma ansiosa crônica, eu tenho que ter tudo muito planejado, com horas, assim, meu dia assim, tá. E aí, quando eu resolvo fazer pão, eu resolvo fazer de fermentação natural. Natural, o que significa isso, né? É respeitar a natureza. E aí, na natureza, é tudo, né? É a umidade do ar, é a temperatura ambiente, são os ingredientes que mudam, né? Porque assim, você pega 3 ovos, um pesa 35, o outro pesa 40. Você pega uma abóbora, ela tá mais enxuta, ou ela tá com mais líquido. Aí, assim, você toma um tapa na cara, né? Você fala, filha, aqui você vai ter que aprender que você não tem muito controle. E eu tenho até uma coisa que, assim, eu faço pães, mas eu não tenho, assim, uma padaria, nada disso. Eu faço para pessoas que me conhecem muito bem, assim, para o meu círculo, né, de pessoas. E aí, quando a pessoa me encomenda o pão, eu não recebo antes do pão estar pronto. Por quê? Porque eu sei que pode dar errado, que pode não sair perfeito, que pode acontecer alguma coisa, e aí como eu sou ansiosa, se eu receber, eu vou ficar enlouquecida se der alguma coisa errada. Então, assim, eu falo, é igual agora, é a época dos panetones, eu faço muito panetone. E se fazer um pão é complexo, fazer um panetone, que o processo dura 3 dias, no mínimo é muito mais complexo. Então, eu sempre falo, só recebo quando está assado, pronto, aí você pode me pagar. Só quando está pronto na mão, né? Porque aí eu sei que, ok, deu certo.
E é uma coisa louca, assim, porque você tem que estar muito atenta, sabe, aos detalhes, assim. Então, você precisa entender que se choveu vai interferir, que se esquentou vai interferir, se esfriou vai interferir, você vai mudar a farinha, vai interferir, a marca de farinha, ou a marca de leite, ou a marca de manteiga faz diferença. Eu me lembro de tu falando na aula que eu fiz de pão, que a primeira aula que eu fiz, que tu dizia que a gente não tem farinha de qualidade, né? Sim. Eu lembro que eu fiquei pensando, Agora está gente, mudando, tá? Já tem umas 2, 3 marcas. É louco, mas é muito. eu diria que tem 3 marcas brasileiras que são boas, mas ainda a gente não tem, por exemplo, uma farinha eu não conheço, tá? Não vou dizer que não tem, mas eu vou dizer que eu não conheço. Tá. Uma farinha nacional que eu consiga fazer um panetone sem usar aditivos químicos. Porque quando você vai fazer um panetone, por exemplo, é óbvio que as padarias, os supermercados que vendem panetone por R$ 20, é Sim. óbvio que eles não vão fazer com a farinha italiana que custa R$ 20 o quilo, né? Eles usam farinha nacional, mas como que dá para fazer o panetone? Porque eles usam melhorador de farinha, aí eles não usam tanta gordura, porque para você ter uma ideia, uma receita de panetone minha, vai 1,2 kg de farinha e vai 1 kg de gordura. São 600 gramas de óleo e 400 de manteiga. Então, para a farinha suportar isso, tem que ser muito boa. E é óbvio que eles não usam isso, aí eles usam outras coisas que acarreta, né, na sua digestão, no seu processo aí. Fica a dica o que a gente anda comendo por aí, né? Sim, quando a gente não conhece, né, a gente come muita coisa que não é gostoso e que, às vezes, até uma coisa que assim, me irrita muito é a história da coisa do... Ah, e você faz pão sem glúten? Porque, assim, as pessoas que não podem comer glúten, que são os celíacos, né? Pessoas que têm intolerância, elas não podem comer, não é o meu pão, elas não podem comer nada da minha cozinha, porque a minha cozinha é contaminada, Contaminada. né? A minha cozinha é contaminada. Por que é contaminada? Porque eu uso glúten. E aí essa pessoa não pode ter contato. Então eu não vou fazer um pão para uma pessoa celíaca, porque eu estou colocando a vida dela em risco, Nossa, gente, isso é muito sério. né? É muito sério. Então eu não faço. Ah, mas eu estou de dieta e eu não sou celíaca. Ok, um pão que as pessoas normalmente compram não é um pão que vá te oferecer nutrientes maiores ou melhores que um pão integral com sementes, porque a pessoa compra um pão que ele é feito com fécula, com farinha de arroz, né? Que muitas vezes algumas receitas têm até nutrientes vazios, carboidrato, que vai estar te engordando do mesmo jeito. E tipo, alimentando zero, no caso, né? Zero nutriente. Sim, mas é sem glúten, né? É isso, assim. Então, eu não faço pão sem glúten porque eu sou responsável com a proposta, né? Tem gente que... Eu, por exemplo, quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, eu fiquei um tempo sem comer pão. Né? Agora eu estou comendo, faço exercício, tal. Mas, assim, eu fiquei um tempo. Mas aí, assim, eu não... ter clareza que eu não quero, neste momento, comer pão. Né? Sim, sim, Pão, aí eu não comi pão, não comi bolo, não comi, etc. Não. Sim, as né? farinhas. Isso. Então, eu não quero comer pão. Ah, mas eu queria um pãozinho, mas eu queria um pãozinho sem glúten. Assuma que você não vai comer pão, né? Porque tem um pão saudável sem glúten? Tem, de farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas custa R$ 120 o quilo. Nossa! Aí Ou seja, quanto vai custar esse pão? Fazer. Não consigo fazer porque eu vou fazer um pão
e a farinha vai ficar aqui estragando e eu vou ter um prejuízo enorme. Sim, Então, sim. não faço, né? Porque a minha proposta é oferecer algo de qualidade, que eu leve meu amor, que eu leve a minha verdade para a pessoa se alimentar. E a minha verdade tem glúten, Com certeza. né? Sim, olha, o que eu digo é o seguinte: ano que vem a gente deve ir a São Paulo, né? Família do João, toda de São Paulo. E assim, ó, eu preciso fazer um pouso na tua casa, porque Por assim, ó, favor, vai eu ser uma quero experimentar o alegria. pão e a comida também, Sil, porque eu sou assim, eu preciso provar, porque eu vejo no teu Instagram as comidas e eu fico com fome toda vez. Eu Ah, amo cozinhar. A pandemia tirou um pouco do meu prazer de cozinhar, sim, porque, né, você cozinhar todo todo dia, dia. cansa, né, não poder sair e tal, mas eu ainda amo cozinhar. Eu tenho muito prazer e eu gosto de fazer comida elaborada, gostosa. E é isso, assim, o meu prazer, tipo, eu vou fazer uma salada de alface e um filé de frango grelhado ali. Não, Não, aquele filé de frango tem que ter uma coisinha, tem que ter uma manteiga, tem que ter um alecrim, tem que ter. Vamos adoro! incrementar isso aí, vamos fazer um molho de pimenta, alguma coisa para ficar, tipo, pôr um mel, e aí você busca ali uma páprica, enfim, Que vamos gostoso! Eu vou com misturando. certeza, me aguarde. Sil, Vai minha ser uma alegria. querida, que bom. Foi muito bom conversar. Passou voando essa Vou. tagarelice. Foi muito bom te ouvir. Algumas histórias, assim, eu já tinha ouvido e eu escutei de outro lugar hoje. Outras eu não imaginava, não sabia. Então, assim, eu fico muito feliz de estar de frente de uma mulher como tu, assim, que é tão maravilhosa, tão cheia de beleza, que eu quero muito que tu possa enxergar tudo isso com os olhos que eu enxergo daqui, tá bom? Obrigada, é isso que eu ia falar. Obrigada por ter esse olhar para mim, né? Porque quando você me olha assim, se permite que eu me olhe de novo, né? E Querida. é importante isso. Nossa, é muito bom te Obrigada. ouvir, assim, conhecer um pouco mais da tua humanidade mesmo, Sil. Obrigada por ter aceitado, eu fiquei muito feliz. Eu amei, me senti. Aquelas assim, vem Renata e depois Silvia. Tu viu? Tu Peraí. viu? Que a gente possa fazer esse encontro, né? Né? Presencial aí em Ave São Paulo. Maria, quem sabe, Ai. né? A gente que participou juntas, né, de uma constelação, né? E eu Sim, nunca vou sim. esquecer. Agora que a gente possa colocar aí em carne e osso esse encontro. Esse encontro, sim, com Ai, certeza. querida, obrigada. Muito obrigada. Um ótimo final de ano para ti. Bom Você descanso, também. prof. Irei Obrigada. descansar, mas o meu descanso só vem pós-Natal, porque eu Sim. entro de férias da escola e aí eu tenho um monte de panetone para fazer. Aí depois acaba. Sim, daí, ano que vem. Agora é só ano que Ano que vem. vem. Isso aí. Ai, um ótimo final de ano para Obrigada, ti. amore. Que o próximo ano seja realmente muito, muito leve para ti. Tu merece. Amém. Que assim seja, Que assim seja. né? Um beijo, minha Você querida. também. Beijo, beijo para Tchau, todo mundo tchau. aí. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo.